Depois de muita polêmica, o Ministério da Saúde voltou a divulgar ontem mais cedo o boletim oficial sobre os números da Covid-19. De acordo com os dados do Ministério, foram registradas 679 mortes e 15.654 novos casos da doença nas últimas 24 horas no país. Mas um levantamento feito por um consórcio inédito entre veículos de imprensa no Brasil registrou que o país teve 19.631 novos casos oficiais, de acordo com os dados das secretarias estaduais de saúde, e 849 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Então, a diferença entre as duas informações são 170 mortes e 3.745 casos a mais divulgados pelo consórcio, com os números das secretarias estaduais relativos ao que foi divulgado mais cedo pelo governo federal. Uma confusão que a gente vê aí colocar o Brasil numa situação muito difícil, a gente já vem falando sobre isso aqui, sobre possível maquiagem dos números ou manipulação, ou uma forma diferente do Ministério da Saúde de divulgar esses números, e a gente sabe que esse tipo de censura nos remete ainda à década de 1970, quando essas informações que eram censuradas acabaram trazendo problemas graves para o Brasil, não é, Fenelon Rocha? Verdade, muitos problemas, a gente teve muitos problemas na década de 70 por conta desse tipo de manipulação de dados. Naquele momento houve claramente uma censura. Voltando aqui à realidade de hoje, ontem o ministro Alexandre de Moraes determinou que o governo federal volte a divulgar os dados como vinha fazendo ontem. Porque ontem o governo fez uma divulgação mais cedo, mas reafirmou a mudança de metodologia. E veja bem, na década de 70, quando a gente teve uma epidemia aqui de meningite, não teve nem critério, foi simplesmente censura. A gente teve uma epidemia de meningite em duas ondas. A primeira onda, que começou em 1971 e foi até 1974, principalmente com o meningite tipo C. Depois veio a segunda onda mais forte no começo de 74 com a tipo A, e havia simplesmente a censura. Os jornais não podiam falar de epidemia. Podiam até falar de um caso isolado, mas as matérias eram proibidas. Quando a censura sabia que tinha determinada matéria, mandava tirar. E aí, sem informação, sem proteção, a gente viu os hospitais lotados. Por exemplo, Emílio Ribas, em São Paulo, que tinha 300 leitos na época, chegou a atender 1.200 pessoas num curto período por conta dessa superlotação. A gente tem aqui uma outra tela, trazendo aqui algumas informações sobre as consequências daquele momento, da manipulação sobre a epidemia de meningite. Primeiro, as consequências na área de saúde. A gente teve pelo menos 70 mil casos. E se diz pelo menos porque muitos casos sequer foram contabilizados. E a maior parte desses casos em São Paulo. 35 mil só em São Paulo, depois Goiás, que foi o segundo estado mais afetado. E a gente também teve consequências de ordem econômica, de cancelamento de eventos. Na questão econômica, a gente teve uma desconfiança enorme dos investidores internacionais, fuga de capitais, e a gente tem uma particularidade. Em 1975, haveria o Pan-Americano, os Jogos Pan-Americanos de São Paulo. A comunidade esportiva internacional não confiava na situação do Brasil, tinha séria desconfiança, e os Jogos Pan-Americanos de São Paulo foram simplesmente cancelados, Nádia, e foram transferidos para o México. Aconteceu no México aqueles Jogos de 1975, que a gente teve como destaque pelo Brasil, João do Pulo. Fenelon, e ontem à noite, por liminar, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o Ministério da Saúde retorne a divulgar os dados consolidados do novo coronavírus no Brasil, e não mais de acordo com o número de acordo com o dia do óbito ou da ocorrência, como assim quer o novo modelo estatístico do Ministério da Saúde. A Advocacia Geral da União está recorrendo, mas tem 48 horas aí de prazo para se manifestar. Por enquanto, o Ministério da Saúde tem que cumprir a liminar do ministro Alexandre de Moraes, né? Tem 48 horas para voltar à metodologia anterior, uma metodologia que, vamos dizer assim, estava consagrada, era aceita por todos os estados
e que a Justiça, através do ministro Alexandre de Moraes, entende que deve ser retomado. E o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse que se o Ministério da Saúde não agir assim, o Congresso deve se reunir para aprovar uma lei que obrigue a divulgação dos dados da forma correta, como está sendo feita em todo o mundo e de acordo com as orientações da Organização Mundial de Saúde. Até daqui a pouco, Fenelon Rocha com mais informações.